CS50 with Python. O primeiro projeto se chama Degrees, da semana 0, onde que a gente trabalha a busca. Então, o primeiro projeto sendo o Degrees, cuja problemática é o seguinte: a gente tem o jogo Six Degrees, de Kevin Bacon. Qualquer pessoa na indústria cinematográfica de Hollywood pode ser conectada a Kevin Bacon em 6 etapas, onde que cada etapa consiste em encontrar um filme em que 2 atores se entrelaçam, que estreiam nesse mesmo filme. Neste problema, estamos interessados em encontrar o caminho mais curto entre quaisquer 2 atores informados por nós mesmos, escolhendo uma sequência de filme que os conecte. Por exemplo, o caminho mais curto entre Jennifer Lawrence e Tom Hanks é 2. Jennifer Lawrence está conectada a Kevin Bacon por ambos estrelarem o X-Men Primeira Classe e Kevin Bacon está conectado a Tom Hanks por ambos estrelarem Apollo 13. Podemos enquadrar isso como um problema de busca, um search problem. Nossos estados são as pessoas, as ações são os filmes que nos levam a um ator ao outro, um ator de origem, um ator de destino, um ator-alvo. É verdade que um filme ele pode levar vários atores diferentes, mas isso é bom para esse problema, porque quanto mais atores, mais fácil a relação. O estado inicial e o estado objetivo são definidos por essas 2 pessoas que estamos tentando conectar, no caso, a origem e o alvo. Ao usar a busca em largura, a gente pode encontrar o caminho mais curto da origem, o ator de origem, até o ator destino, o ator-alvo. Degrees advém de graus de separação, onde que a gente vai, nesse caso, escrever um programa que determine quantos graus de separação 2 atores estão separados. As instruções são o seguinte: a gente vai baixar esse código, que é uma pasta zipada, do CS50, e a gente pode iniciar aqui o Visual Studio Code online. Eu já baixei aqui na minha máquina o Degrees, ele vem aqui com algumas informações. Esse PyCache aqui, na verdade, foi eu que gerei. Ele vem com 2 bases de dados de arquivo CSV, ou seja, de Excel, de planilhas. A base larga e a base pequena. Larga, no caso, a grande, e a pequena a gente vai usar para testes, e a larga a gente pode usar para a prova final. E o arquivo chamado degrees.py. Esse arquivo úteis, ele é um arquivo extra que não vai servir para nós nesse nosso projeto, nessa nossa resolução de código. O objetivo é o seguinte: é a gente criar toda a lógica do código e no final executar o arquivo através do comando Python, o nome do arquivo, que é degrees.py, e selecionar a base de dados, seja a large, a grande, ou a small, a pequena, informar o nome de 2 autores, por exemplo, ali Emma Watson e Jennifer Lawrence, e aí ele vai dizer quantos são os graus e quais, nesse caso, os graus de separação entre esses 2 atores nos filmes. O planejamento é o seguinte: o código da distribuição contém esses 2 conjuntos de dados CSV, um pequeno e um grande. Cada um contém arquivos com mesmos nomes e mesma estrutura, mas o small, como eu disse, é pequeno para a gente não demorar muito aí nos testes de experimentação. Cada um desses conjuntos de dados consiste em 3 arquivos CSV, 3 arquivos de Excel, de planilha eletrônica. Dentro do People CSV, as pessoas ali elas têm um ID exclusivo, um código exclusivo correspondente ao ID no banco de dados do IMDb, que é um sistema ali de filmes, que a gente pode inclusive acessar online. Eles também têm o nome e ano de nascimento. O Movie CSV possui filmes com um ID exclusivo, título e ano de lançamento. E o Star CSV, que é o CSV dos atores, estabelece a relação entre people, de pessoas, e filmes, movies. Cada linha é um par de atores, tá? Um par de valores, onde que a gente tem ator, o ID do ator e o ID do filme, fazendo essa relação, que a pessoa, que é o ator, pertence ao ID desse filme. É uma relação entre ambas as tabelas. A primeira linha, ignorando o cabeçalho, por exemplo, afirma que a pessoa do ID 102 estrelou o filme do ID 104.257. Verificando isso em People CSV e Movie CSV, a gente vai ver que o ator o 102 é o Kevin Bacon e o filme é A Feel Good Man. Após isso, a gente vai ver ali o arquivo degrees.py. A gente tem várias estruturas de dados definidas
nesse arquivo, a gente inclusive pode dar uma olhada, eu separei ele aqui para nós. Eu alterei o nome dele como instruções, justamente porque o degrees.py a gente tem a solução ao qual a gente vai entender o funcionamento, e o passo a passo é simples. A gente tem os dados para armazenar as informações do CSV, a gente vai importar as libraries úteis para a gente conseguir fazer as questões das buscas e relações. A gente tem dicionários que mapeiam IDs, no caso de pessoas e de filmes, dicionário de pessoas para mapear as pessoas e também para filmes, o dicionário de filmes. A função load data ele vai carregar os dados dos arquivos CSVs e vai fazer essas relações. A gente também vai carregar aqui, no caso, então, os atores e os filmes e as relações entre ambos. Na função main, a função principal, a gente vai carregar os dados da memória, ou seja, a gente vai fazer o load desses dados. Diretório onde são carregados pode ser especificado como uma linha de comando, e a função solicita que o usuário digite 2 nomes, que são as 2 pessoas, que recupera esses IDs e vai fazer a relação nessa função chamada shortest path, ao qual a gente vai completar ao longo do nosso encontro, para encontrar o caminho mais curto dessas pessoas, o degrees entre essas 2 pessoas, e imprimir essas relações, que vai ser o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Com relação às especificações, a gente vai ter que, então, concluir a função shortest path, de modo que ela retorne o caminho mais curto da pessoa com ID source, que é a origem, para a pessoa com ID target, que é o alvo. Então, vai ter que retornar o caminho mais curto entre ambas. Supondo que haja o caminho de origem ao alvo, a função deve retornar uma lista, onde cada item é o próximo par, no caso, move ID e person ID, no caminho da origem para o alvo, da origem para o alvo. Cada par deve ser uma tupla de 2 strings. Por exemplo, aqui a gente tem, então, 2 dados, 1 e 2, 3 e 4, significa, então, que o origem estrelou o filme 1 com a pessoa 2 e a pessoa 2 estrelou o filme 3 com a pessoa 4 vai ser o alvo. Se houver vários caminhos de comprimento mínimo da origem até o destino, a função pode retornar qualquer um deles, não tem ordenamento. Se não houver caminho possível entre esses 2 atores, ela deve retornar none, para dizer que não há caminho possível entre ambos, não há relações entre ambos. Para chamar a função nightboard for person, a gente que aceita o ID da pessoa como entrada e retorna esses pares de chaves, que no caso seria o ID do filme e o ID da pessoa, para todas as pessoas que estrelaram o filme com determinada pessoa específica. Não deve modificar nada, a gente não pode modificar nada do arquivo além da nossa função, embora a gente possa escrever conteúdos adicionais, que é o que a gente vai fazer, ou importar outros módulos, outras libraries do Python, que também é o que a gente vai fazer, sendo que essas libraries elas precisam estar presentes dentro do CS50, caso contrário a gente vai ter erro no código. Para a gente fazer a submissão, você pode acessar o link cs50.dev, que a gente vai entrar, você pode se logar com sua conta do GitHub, que a gente vai ter acesso ao VS Code online, aonde que a gente já tem o Style 50, o Check 50 e o Submit 50, que são as libraries para a gente fazer a submissão já pré-instaladas e tudo o que a gente precisa. Aí a gente não precisa baixar em um determinado sistema operacional que é limitado e que é específico para cada usuário. A gente consegue acessar online via browser, a gente inclusive pode ativar o salvamento automático, e sempre quando a gente voltar a esse folder cujo vínculo é com a nossa conta do GitHub, a gente vai continuar de onde parou na sessão anterior. É o seguinte, então a gente vai verificar a precisão do algoritmo com o check 50, a estilização com o style 50. Se estiver tudo em ordem, não tem nenhum erro, nenhuma dica para arrumação, a gente pode fazer a submissão, aonde que a gente vai autorizar com o GitHub o CS50, você precisa fazer essa autorização. Se você quer instalar os pacotes manualmente no seu sistema operacional, esses pacotes não funcionam em Windows, então tem que ser provavelmente uma distro com kernel GNU Linux. Você instala primeiro o Git, depois o Python 3 com o pip e executa pip3 install style 50, check 50, submit 50. O style é para checar a indentação, o check 50 a lógica do código e o submit 50 para submeter, e depois a gente pode testar a avaliação, fazer a conexão ali com
o nosso repositório em Harvard, que a gente vai fazer o teste daqui a pouco. Eu trouxe aqui 2 arquivos. O instruções é o arquivo original degrees.py, que é esse arquivo que a gente tem aqui. Tá? Posso até abrir ele com o idle aqui nesse caso. É o arquivo original. Eu aqui troquei o nome dele para instruções, pois no arquivo degrees.py eu coloquei a solução para o projeto. A gente tem as bases de dados, esse PyCache aqui foi gerado. A gente tem as bases de dados large e small. Eu simplesmente arrastei para dentro do VS Code Online o small, porque a gente não vai usar o large para definir essa questão. E a gente vai ver, então, um pouquinho sobre a solução que eu defini aqui, comparando os 2 arquivos Python, onde que o degrees é a solução e o arquivo da direita, instruções, é o arquivo do degrees original, do qual a gente precisa preencher os dados. Primeira coisa, eu coloquei o dequeue aqui. No utils, eu tirei o utils e a gente acaba não utilizando, tá? Esse double handle queue, a gente vai implementar a fronteira de busca, tá? Que a gente vai utilizar aí como função para execução. Eu apaguei os comentários, porque eles não são necessários, tanto os de linha única quanto de múltiplas linhas. Os comentários inlines também não são necessários. Eu fiz alguns comentários inlines na solução, aos quais eu vou apagar para a gente fazer a submissão sem nenhum erro. Primeira função, a gente carrega os dados e coloca nos dicionários. Na função main, a gente vai carregar os dados na memória e vai solicitar os nomes dos atores para fazer a relação entre source e target, que seria a origem, né, o ator de origem até o de destino, para fazer a relação entre ambos. Se há relação entre ambos, essa relação vai ser especificada e colocada aqui nos dicionários, ao qual a gente vai inserir aí as informações. Caso contrário, ele vai dizer ali que não está conectado ou vai dizer que não encontrou, no caso, se não houver relações. A função está aqui. Eu, inclusive, comentei ao shorted path. Aqui ele colocou o not implemented error para dizer que ela não está implementada. Essa linha a gente tira, porque é importante a gente remover ela, para colocar a lógica do nosso código. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Person ID for name, a gente acaba não mexendo nessa função, nem o nativeboard for person. A gente só mexe lá no final, onde que eu criei uma classe chamada node, que são os nodes que a gente vai trabalhar, o nó inicial, o nó final, que seriam os nós pais, para a gente definir os nossos filhos, para fazer toda essa relação da origem ao alvo. Então, eu coloquei isso aqui além, e a função aqui principal para possibilitar a execução do programa. Vou fechar aqui o arquivo original e deixar simplesmente o arquivo da solução. O shorted path, a gente acaba não mexendo na assinatura da função. A gente inicia, então, o nó de origem, que a gente vai definir o ator de origem com start. Então, é o node. Essa função node a gente definiu lá embaixo, que a gente já vai ver em seguida algumas informações. A gente até pode ver, ó, definimos o node com o init. Então, tem o estado do nó, se é nó pai, qual que é o nó pai e a ação. Aí a gente define aqui o hash e também as instâncias dos nós para a gente fazer essa função funcionar. A gente informa aqui no construtor, sem pais nem ações, porque isso a gente vai definir ao longo da lógica do código. E aí a gente faz um loop de repetição infinito que ele tem condições ali de break, de paragem, mas que a gente diz o seguinte, é o loop entre os nós, os atores de fronteiras, ao qual a gente define um nó, ou seja, remove e retorna o primeiro nó da fronteira a ser explorado. Tá? Se esse nó, no caso state, for o mesmo que o do nó alvo, do ator alvo, o mesmo que target, então existe um caminho a ser encontrado. Caso contrário, a gente não vai poder executar código aí. E a gente faz aí o return none. Nesse caso, se existe um caminho, a gente vai colocar o path ali, o caminho, né, uma lista vazia para ir preenchendo ela ao longo da execução do código. E enquanto estiver o nó pai, a gente vai fazendo o caminho reverso do nó até o nó da origem, nó parent. Tá? Aí a gente vai fazendo esse caminho reverso e vai adicionando nó ao nó pai
e aqui executa, no caso, a função do reverse. Nesse caso aqui, ele vai retornar o caminho, então, o path, que a gente colocou aqui, ao qual vai ser preenchido a lista dos pares, que são quais? O ID do filme e o ID da pessoa, que o filme que conecta cada ator ao próximo. No final, a gente vai adicionar ao Explored o estado do nó, então, que é, na verdade, o ID do ator, do nó atual ao conjunto Explored. Tá? Nesse loop aqui de baixo, que a gente tem Actions State, que a gente usa a função Nightmare for Person, que leva como parâmetro obrigatório, no caso o argumento aqui, o estado do nó, a gente vai ter que encontrar todos os vizinhos, ou seja, os atores que atuaram em filmes com esse ator atual em questão, com esse nó atual em questão. Se o ator ainda não foi explorado, né, então o nó aqui não foi explorado, e também não está em nenhuma fronteira, tá? Nenhuma fronteira, se não foi encontrado nenhum N ali, a gente vai evitar duplicações, tá? Aí a gente vai desenvolver o código para evitar duplicações e redundâncias de código. A gente coloca o filho, que é o nó filho, e adiciona esse nó à fronteira. No caso aqui, o novo nó é adicionado à fronteira para ser explorado em interações futuras. E no caso, ele vai retornar none, no caso, se a gente não encontrar, a fronteira estiver vazia e nenhum caminho encontrado, ele vai ter que retornar none para encerrar o programa e dizer que não há conexões de filmes entre esses atores aos quais estrelaram. No final, a gente define a classe. Eu vou encerrar, eu vou, na verdade, apagar esses comentários conforme a nossa execução. Posso fazer assim. A gente vai apagar os comentários com o Ctrl D. Agora que a gente removeu os comentários, a gente vai fazer a execução do código. No Windows, a gente pode usar Ctrl aspas simples para abrir um terminal ou Ctrl Shift aspas simples para criar um novo terminal. Que já tinha um terminal criado, eu simplesmente apertei o atalho Ctrl aspas simples. No sistema operacional com kernel GNU Linux é Ctrl Shift crase, tá? Para criar um novo terminal bash, ou Ctrl crase para abrir e fechar um terminal já aberto. Nesse caso aqui, eu posso dar um ls, os comandos são basicamente os mesmos, tá? Com relação a isso. ls vai dizer que eu estou nesse diretório aqui. No caso, como a gente está no Windows, a gente usa Python, no Linux é Python 3. Aqui a gente pode fazer da mesma forma, porque a gente está em ambiente cloud. Vou executar aí o degrees small. A gente pode simplesmente colocar dois nomes e ele vai dizer que essas pessoas elas não têm relação. Como, por exemplo, posso colocar aqui Emma Watson. Jennifer Lawrence. Ele vai dizer que a pessoa não foi encontrada porque a gente está usando a base de dados pequena. Então, faz a diferença. Vou dar um clear aqui ou um Ctrl L para limpar o nosso terminal. E agora a gente pode fazer o teste, tá? Style 50, dando um tab aqui a gente autocompleta, o nome do nosso arquivo degrees.py, ele vai dizer, opa, aqui está tudo legal, que não tem nada a ser formatado diferente. A gente pode colocar um teste aqui, ó, de comentário e executar de novo o programa, porque ele vai dizer o seguinte, ó. Nesse caso aqui ele vai dizer, você deve colocar nesse caso um espaço antes e um espaço depois. Inclusive ele vai dizer aqui que foi arrumado, tá? Então ele faz dessa forma, se a gente executar de novo, ele vai dizer que está bom, não precisa modificar nada. Agora a gente vai fazer a checagem da lógica do código, usando esse comando aqui, check 50, a gente simplesmente vem aqui Ctrl Shift V, cola, no mesmo diretório da onde está o arquivo degrees.py, ele vai pegar os resultados, conferir com o servidor de Harvard, pode ser que demore um pouquinho, e ele vai mostrar em vermelho se tem algum erro, tá? Nesse caso aqui ele mostrou todo em verde, é porque está totalmente correto, não tem nenhuma questão de código, de lógica de código que precisa ser arrumada. Nesse caso, a gente já pode submeter o projeto através do comando submit, seguido aí do caminho desse arquivo degrees, tá?
Ali, os arquivos que foram submetidos, o instruções.py, que eu podia ter apagado, que era o arquivo de origem, e o CSVs. Se a gente for lá no CS50, ele vai dizer que as bases de dados elas não são importadas. O servidor ele só importa o, os arquivos Python, principalmente o degrees.py. A gente vai ter que assinar ali a questão da política acadêmica e ele fez ali a submissão. Posso vir aqui, ó, Ctrl clique e abrir em uma nova janela o servidor para a gente ver a submissão. Foi a minha sexta submissão, provavelmente para você vai ser uma das primeiras, caso for a questão. E ele vai dizer aqui as notas. Então, 7 pontos de 7 foram alcançados na lógica do código, e no Style 50 a gente acertou tudo. A gente tirou 1, a gente acertou 100%. Você pode, inclusive, vir aqui no CS50mi, barra CS50i, e ver aqui todos os arquivos que a gente submeteu. A gente conseguiu aqui submeter o degrees. Estão aqui os nossos resultados. Todo esse código, a solução do projeto e os links, se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente estarão na descrição e também no meu site, ubsocial.github.io.